Agora vamos falar de futebol. Falando de futebol, tem uma coisa. Aconteceu uma coisinha aí no final de semana, né? Uma coisinha assim meio. Né? Alguém foi campeão, um quarentão aí levantou uma tacinha aí de amistoso. Qualquer coisa, né? De amistoso. É assim que faz? É isso. Foi, então, Aparentemente foi isso que aconteceu, né? Vamos recapitular, já que o último foi na segunda, vamos voltar lá atrás. Na última semana tivemos as finais da UEFA Nations League, aquela competição que a UEFA criou alguns anos atrás para substituir a Eurocopa durante a intertemporada, né? Acontece de 4 em 4 anos também, só que num período diferente, como a Eurocopa acontece, teve 24, vai ter 28, vai ter 2032, a Nations acontece entre esse período, começa no ano ímpar antes da Eurocopa e termina no ano ímpar depois da Eurocopa, então começou em 2023, terminou agora em 2025, com a seleção de Portugal terminando como a grande campeã, mas começou essa fase final lá na quarta-feira passada, com esse Final Four sendo na Alemanha, com os jogos sendo feitos na FHD Arena, no estádio do Stuttgart, que agora foi? MHP Arena, o Miguel Spala me salvou aqui, estádio do Stuttgart, e na Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique, onde aconteceu a final da Champions League. A primeira semifinal foi entre a Alemanha e Portugal, que terminou em 2-1 para a seleção portuguesa, com os gols de Cristiano Ronaldo e Francisco Conceição, e para a Alemanha com Florian Wirtz, o futuro possível reforço do Liverpool, marcando para os alemães. E a segunda semifinal foi na quinta-feira com um estrondoso 5-4 da seleção espanhola para cima da França. Esse jogo foi maluquice. Que a Espanha abriu 4-0, com shows de Lamine Yamal, de Nico Williams e companhia. A França diminuiu para 4-1, a Espanha fez 5-1, a França conseguiu chegar no quarto gol, quase fez o quinto. Não foi sem competência de alguns jogadores que não estão o nome aqui. Perfeito. Mas ficou por isso mesmo. A Espanha conseguiu vencer a França mais uma vez. E Lamine Yamal mais uma vez vence o Mbappé. Parece que. Eu vi até o meme, eu e o Pedro vimos juntos o meme, que parece que o Mbappé. O Lamine Yamal é o flash reverso do Mbappé. Absurdo. Sempre que eles se encontram, o Mbappé perde. Absurdo esse meme. E cravando a quinta derrota do Mbappé na temporada pro Lamine Yamal. E no domingo foram os últimos jogos com a disputa pelo terceiro lugar. Vale a opinião aqui, Jonatas? Oi? A disputa pelo terceiro lugar, a opinião da bancada é qual? Deveria existir ainda? Pô, pra mim, não. Isso aí é Fale, comentarista. Então, futebol? Eu tenho uma opinião que premia o fracasso, mas você se sente melhor ganhando o terceiro lugar do que você ganhando o segundo lugar. E você, Júnior? Eu também acho, né? Porque o segundo lugar, obviamente, vem de uma derrota, né? Exato. O terceiro vem de vitória, então acho justo. O bronze. Pelo bronze, né? Pelo bronze. Exato. Uma sessão de Olimpíada. Tá no pódio. Sim. Não pode. Mas o jogo costuma sempre ser meio modorrento, meio morto, porque eu tenho uma mera lembrança do Holanda 3, Brasil 0. Esse jogo foi no meu aniversário, inclusive, tá? Esse jogo foi no meu aniversário. Final do parabéns, gol da Holanda. Isso que é inacreditável. Tipo assim, o 7 tinha sido enterro. Aí o 3-0 da Holanda foi pior ainda. Mas enfim, só passando o relato do jogo, a França venceu a Alemanha por 2-0, mesmo jogando pior, com um gol de Kylian Mbappé, que chegou a 50 gols com a seleção francesa. Imparável. Absurdo, né? 25 anos. Não, isso é bizarro. Já chegou a meia centena de gols com a seleção e faltam 7 gols apenas para ele passar o Olivier Giroud e se tornar o maior artilheiro da seleção francesa antes dos 26 anos. E é questão de tempo, né? É tempo, falta um pouco. Uma Copa. Falta pouco, não. Só dar uma final de Copa do Mundo aí, ele faz mais. Gente, não falta pouco, não. É só ele pegar um Gibraltar da vida que ele passa o Giroud, gente. É tipo assim, é surreal. E o Giroud ser o artilheiro da França me pega um pouco, né? No segundo lugar, o Thierry Henry, que tem 54. Então, perdão, 51. Então, vai tentar um gol do Henry e a 7 do Giroud. E o outro gol marcado pelo Michael Olise. Vale o relato de que tiveram 2 pênaltis anulados nesse jogo, tanto um para a Alemanha quanto um para a França, e um gol anulado da Alemanha, que teria sido do Dennis Undav, que foi certamente anulado por uma falta do Füllkrug em cima do Rabiot. E esse jogo foi 10 da manhã, e na grande tarde de domingo, um domingo quase chuvoso, ameno aqui no Rio de Janeiro, domingo de Jux já começou, se você não está sabendo. Teve natação do Júlio Delamare. E tênis de mesa. E tênis de mesa lá no Recreio, né? Com medalha para a Colégio. Medalha para a Colégio. Em ambos os esportes, tá? Não. Só no tênis de mesa. Só no tênis de mesa. Não. Só bronze no tênis de mesa. Segura então. Perfeito. Não, ainda só deixei mais. Foi por o segundo. E na grande final entre Portugal e Espanha, um jogo frenético, com a Espanha saindo na frente com o gol do Martin Zubimendi, a seleção espanhola Opa, relaxa. Coisas do ao vivo. Tem isso. Com a seleção portuguesa empatando com o Nuno Mendes, a seleção espanhola desempatando novamente com o Mikel Oyarzabal, o herói do título espanhol na final da Eurocopa que estivemos aqui, né, Jonathan Rocha?
Fizemos aqui. Não, afinal eu não tava, eu estava num casamento aí, né? Ó, Não, mas fizemos o Ah, não, no Audiolab O tava, Audiolab assim, fez. né? Uma das, se não me engano, acho que é a maior transmissão ao vivo do Audiolab é essa final. essa final. Estivemos aqui eu, Patrick Patrick Veloso, Veloso, Pedro Ernesto, Breno França e Miguel Spala Miguel Spala apresentando. tava presente. eu agradeço todos os dias pela França não ter chegado nessa final, que eu não aguentava mais ver aquele futebol insuportável do Didier Deschamps. Mas o Mikel Oyarzabal foi o herói do título espanhol na Eurocopa e poderia ter sido ontem se não fosse o gol de quem? Quem fez o gol do empate de Portugal, Jonatas? Me fala. Inesgotável. 40 anos. Cristiano Ronaldo marca um gol sem goleiro, né? Não, Vale, Cara, o gol foi ridículo. vale o detalhe para a jogada do Nuno Mendes, que foi o MVP da partida, né? não, que Jogo temporada do seis. Nuno Mendes também. Eu vou cravar aqui sem o menor peso na consciência. O melhor lateral esquerdo do mundo hoje em dia. Tá. Comentário de Pedro Paixão, bola de ouro para Nuno Mendes. Pô, depois do Rodi também. Maestro Júnior é muito orgulhoso, algum tanto do Brasil. Perfeito. Mas enfim, o jogo terminou empatado em 2-2, uma prorrogação que não aconteceu absolutamente nada, que também por mim podia acabar. Eu também não. Eu tô pela concordo, volta do só gol de a favor. ouro. Gol de ouro. Sim. Hashtag volta gol de ouro. Sim. Volta do gol de ouro, eu quero. E nos pênaltis, a seleção portuguesa venceu com um aproveitamento de 100%, com Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Rubem Neves convertendo suas cobranças, e Mikel Merino, Alexis Baena, Isco e convertendo, e Álvaro Morata perdendo para a seleção espanhola. E vários relatos aqui, porque ontem estávamos vendo o jogo juntos, eu, Pedro e Guilherme. Quando o Morata entrou em campo, alguém falou. Eu falei. Alguém falou. O que você falou? Eu falei, ele é horrível. Que isso, cara? Ele é E horrível. eu falei que ele ia perder o pênalti É, quando ele tava indo. Eu caminhar. não sei o que ele faz ainda em 2025 jogando por uma seleção nacional, sendo que ele Capitão. sendo que ele é horroroso, sempre foi horroroso. Se eu não me engano, é artilheiro da seleção espanhola. Da história? Não, da história. Ah, não. Não, da história acho que não é não. É capaz de ser, gente. Tem muito gosto do espanhol. Ele tem muito. Ele é capitão, Mas tem inclusive, gol pra porque caramba. ele é capitão, inclusive, porque ele tem mais jogos que todos os Que outros todos os jogadores. Eu vou jogadores. olhar Porque na aqui. Espanha tem essa lógica de quem tá mais tempo ser Sim. capitão. Mas foi muito engraçado que, não sei pra quem conhece, tem a página no Twitter, o Novo X, Vascaíno atrasado. Pô, ele é gênio. Perfeito, Esse ele é rapaz gênio, ele é gênio. resgatou um tweet do Morata de 2011 com a seguinte fala: joguei mal, fiz besteira, perdi um pênalti, meu time perdeu, mas me esforcei. Cara, Aconteceu ontem. isso é impressionante. Aconteceu ontem. O maior artilheiro é o Davi Villa com 59 gols em 98 jogos. Ainda bem, futebol Futebol respira. respira por aparelhos, mas ele respira. Mas enfim, com a cobrança de pênalti convertida pelo Rubem Neves, Portugal se sagrou bicampeão da Nations League, assim como tinha vencido em 2019 na primeira edição do campeonato. E Cristiano Ronaldo alcançou mais um título na sua carreira, que parece que não vai acabar nunca. O homem parece que tem Isso vai parar com o meu gol, né? fibra para jogar até os 1000 gols, até o Cristianinho virar atleta profissional. Ele vai encerrar quando o filho dele jogar com Será? ele. E aí... Dá uma chance pro filho e encerrar a carreira, assim como o LeBron James. com o Bronny. Mas, independente de você ser fã ou não, de você gostar mais do Messi ou dele ou não, não tem como negar que é impressionante o presencial que esse cara faz pelo esporte que a gente gosta de ver, 40 anos e parece que tá jogando com 30 ainda. Parece um garoto, né? Parece um garoto, eu vi outro dia, não sei a veracidade disso, desculpa se eu estiver passando desinformação, mas eu vi algo falando sobre um estudo que ele fez no laboratório, falando que eu o vi corpo isso. dele, mesmo com 40 anos, parece que ele é de 29. 29, 28. 28, 29 anos. Então, mesmo que isso não seja verdade, pode ser algo inventado. Mas é como se fosse. É como se fosse, porque a gente vê o principal jogador da nossa seleção tem a menor condição de pisar em campo. E enquanto o Cristiano Ronaldo, com quase 41 anos, segue essa máquina, apesar de estar jogando na Arábia Saudita, tá fora dos grandes palcos. Obrigado. Fora dos grandes palcos, ele segue sendo um destaque, mesmo fazendo os gols mais fáceis do que fazia antigamente, mesmo não sendo o grande destaque, mesmo eu achando que a seleção portuguesa jogaria melhor sem ele. Ô, louco, aí não. Ele segue vencendo, como diria aquele famoso áudio do Coquinha. Perfeito. Do grande alto, tá? Do Coquinha. E, Coquinha. enfim, é isso. Cristiano Ronaldo é uma figura histórica no futebol. E vale mais uma informação da final. A gente estava falando do Oyarzabal aqui. Ele jogou 5 finais na carreira. Marcou em todas as 5. Tanto nos Jogos Olímpicos de 2020, que a medalha veio para onde? Brasil. Né? Uhum. Brasil. Na Copa do Rio de 2021, quando a Real Sociedade foi campeã. Na Nations League de 21, na final contra a Croácia, se eu não me engano. Na Eurocopa de 24 e ontem, mas ontem ele perdeu. Então, É o famoso jogador clutch, né? Clutch. Clutch player. Tá na Real Sociedade até hoje, não sei porquê. Mas, com todo respeito. Amor à camisa. Amor à camisa, verdade. Ao País Basco. Pela Basca. Mas, enfim. Avante, levante. Avante, levante. Não tem nada a ver com nada.
Mas enfim, rapaziada, é isso. Mais uma edição de Nation League que se encerra. A quarta edição, perdão, já falo a terceira. A primeira vencida por Portugal, né, em 2019, a segunda vencida pela França em 2021, a terceira vencida pela Espanha em 2023 e a quarta agora vencida novamente por Portugal em 2025. A próxima edição começa depois da Copa do Mundo de 2026. E vamos que vamos, que daqui semana que vem tem o que mesmo, Jantas? Pô, Relembra rapidinho. A Copa do Mundo de quê? De gay. De gay. De clubes. De clubes. Isso não De pode clubes. perder. Não pode de clubes. De clubes. E vamos que vamos. E essa final da noite é inacreditável, né? Que é um confronto de gerações ali, né? De um lado tinha o Lamine Yamal, que era a grande estrela, assim, da seleção espanhola, né? E que tá no bolso de alguém, né? Que Todo tá mundo no... tem- Ai, meu Nossa, Deus. dias de hoje. Pediram resgate. Não, inacreditável, né? Socorro pede a família do Lamine Yamal, porque não conta o menino em campo. Não voltou para casa até agora. Que isso? Preocupa, né? Preocupa aí. Todos os torcedores, também a família do Lamine Yamal, né? Que fez uma segunda temporada dele absurda com apenas 17 anos, né? Mas realmente o Nuno Mendes prova, né, que falaram, né, para mim num grupo de futebol que eu tenho, né, que ele é o melhor lateral da história de Portugal. Mas também eu acho que difícil, né? Pô, mas aí a competição é porque muito lá embaixo, Com né? todo respeito, eu nasci em 2004, então não tenho tanto recorte histórico quanto outras pessoas vão ter. Então, de lateral esquerdo português, eu vi a Fábio Coentrão, Tá Concentrão. com central. Concentrão. Central. vai ter Rafael Guerreiro. Deus me livre. Então, pô, o Nuno Mendes tem 22 anos, tá? 22 anos. 22 meu vulgo. Então, tão novo, tão jovem, tão promissor, mas já tem resultado. Só em defesa do meu lateral esquerdo, Rafael Guerreiro, o auge dele no Borussia Dortmund foi uma coisa de maluco. Mas gente. eu realmente o Nuno Mendes é melhor Coisa que de ele. maluco mesmo, você assistia. Não, ele era bom, ele era muito bom. Não, lateral artilheiro. Vou dar o Ele era muito bom. lateral artilheiro. Tá no Bayern hoje, né? Tá no Bahia. Judas. Esquecido no Brasil. Falaram que tá jogando de volante ainda. É volante, agora tá como. Falaram. Então, é complicado, né? Complicado. Mas aí, mais uma final da Nations, né? Vencida mais uma vez por Portugal, né? É muito engraçado que Portugal, antes de Cristiano Ronaldo, não tinha nada. No segundo ano dele com a seleção, bateu o final. Com quem treinando? Ih, Luiz Felipe Scolari. Perdendo a final pra quem? Pra Grécia. Pra Grécia. Cara, isso é bizarro. Né? Enfim. Importante salientar isso. A Grécia de quem, Guilherme? De Sócrates, Nossa, de Platão, sei lá, quem tava na tinha. sei lá. Samaros. Tinha um Samaros, não tinha? Pior que acho que tinha. Mano, Cagarone, sei lá, esqueci. Caragunes. cara, você pode ter certeza que independente do ano na seleção grega vai ter um Sócrates e vai ter um Poulos. algum Polo, algum nome no final com Polo. Sócrates, inclusive, grande zagueiro também que jogou no Borussia Dortmund. Perfeito. Isso é craque. Ele é bom jogador mesmo. E aí uma final aí muito... Parabéns à seleção portuguesa. Né? Parabéns ao título.